Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Maria, vocês estão no canal Curtindo a Natureza e Suculentas. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o cultivo de suculentas. Porque muitas pessoas começam a cultivar suculentas e acabam desistindo, né? Por que será que isso acontece? Eu tenho observado que as pessoas acham que o cultivo da suculenta é um cultivo fácil. Mas será que isso é verdade? Será que a suculenta é fácil de cultivar? Será que ela é aquela planta que, eu vou ter suculentas porque não preciso de muito cuidado? Será que é realmente assim? Não, né, gente? A gente sabe que as suculentas, elas são plantas exigentes. Porque elas estão acostumadas num habitat onde elas têm condições de clima diferentes do que a gente está acostumado. Por exemplo, o lugar onde elas vivem geralmente são terrenos bem arenosos, com um clima muito quente durante o dia e muito frio durante a noite. E a chuva é bem escassa, então elas têm pouca água. Por isso elas são essas plantas gorduchas, com reserva de água nas folhas e nos caules. Então reproduzir esse habitat para elas não é muito fácil assim como as pessoas pensam, né? Eu vou ter suculentas porque não preciso de muito cuidado. Então a gente tem o cuidado que a gente precisa ter é tentar reproduzir esse ambiente para elas. E isso nem sempre é uma coisa muito fácil de fazer, não. Porque elas precisam de um substrato bem aerado. A gente precisa dar uma quantidade de sol adequada. A gente precisa achar um local onde elas pegam uma quantidade de sol de pelo menos de 4 a 6 horas por dia. Então, pelo menos na minha opinião, aqui para mim, com as minhas plantas, o cuidado com elas é diário. Todo dia a gente tem que estar olhando as suculentas para ver se tem alguma praga, para ver se tem algum fungo. Porque hoje ela está bem, amanhã pode ser que não esteja. Devido ao fato de que a gente tirou ela das suas condições naturais e colocamos ela dentro de um vaso, no nosso clima, do nosso jeito. Então isso faz com que elas exijam um cuidado a mais do que as outras plantas. Por exemplo, quem cultiva aí roseiras. Eu tenho uma roseira aqui no meu quintal que nem regar ela eu rego. Ela só recebe rega quando chove. E ela tá sempre linda e cheia de flores. Então a roseira ela é uma planta fácil de cultivar. Ela gosta de sol, de chuva, qualquer coisa para ela tá ótimo. Já com as suculentas não é bem assim, né? A gente precisa ter esse cuidado, esse controle, de estar cuidando, de ver como é que tá a rega delas, como que tá o sol. Agora, por exemplo, nessa mudança de estação, a gente tem que tomar o cuidado para dar a quantidade de sol ideal para elas. Não é fácil fazer isso. Então, o cultivo das suculentas não é tão simples quanto algumas pessoas dizem, que é tão fácil cultivar suculentas. Mas eu posso dizer que é uma coisa muito gostosa de se fazer, é cultivar suculentas e ver elas assim, né? Lindas, olha que linda que tá essa lilacina. Então, é muito bom cultivar suculentas, mas exige muito cuidado da gente. A gente precisa, sim, ter cuidado com elas. São plantinhas exigentes. Então, eu tô mostrando aqui hoje algumas plantinhas que eu tenho aqui, dando um passeio aqui com vocês. Mostrando as minhas plantas, como estão. Nessa mudança de estação, algumas plantas saíram da bancada. Então, tem bem menos plantas na bancada. Olha minha argila como tá. Eu mudei ela de vaso, coloquei um novo substrato. Ela tá se desenvolvendo. Ela tinha parado e eu percebi que ela não parou, ela parou de crescer e percebi o motivo era o vaso pequeno. Olha que linda que tá agora. Tá bem bonita, né? Então, para aquelas pessoas que querem cultivar suculentas, elas têm que ter em mente isso, né? Que vão ter trabalho, sim. Que vão precisar dedicar um tempo, sim. Que vão ter que olhar um local para pôr essas plantas, sim. Não é só falar, eu vou ter suculentas ou cactos, né? As pessoas costumam achar que cactos e suculentas não precisam de cuidado. Não, isso não é verdade. Então, a gente precisa de um local adequado para elas, sim.
Dá trabalho, mas olha, é satisfatório ver um vaso assim, né, gente? É muito lindo, olha. Quando a gente fala que dá trabalho, não é aquela coisa que a gente precisa ficar em cima também, né? Desde que a gente dê um bom substrato, dê as condições que ela precisa, a planta vai bem. A gente precisa estar olhando diariamente, sim, mas não é aquela coisa estressante. Pra mim não é, pelo menos eu não acho estressante cultivar suculentas, eu acho muito bom. Eu gosto muito de cultivar suculentas. Então não acho estressante, pelo contrário. É uma coisa que eu acho que acalma, ajuda a gente quando a gente tá naqueles dias que não tá muito bem. A gente vir mexer com as plantas é muito bom. Então eu gosto de cultivar suculenta. E ver elas assim, ó, é o que dá satisfação, né? Olha o tamanho dessa planta. Cortei as hastes dela, tava com 2 hastes. Olha o tamanho que ela tá. Linda, né? Tem essa planta que eu não sei o nome. Tá muito linda, olha. Eu acho que ela tá precisando um pouquinho mais de sol. Mas agora nesse período tá difícil, né, gente? Quem cultiva aí sabe que o sol agora tá complicado cultivar suculenta por causa do sol. Ele vai mudando, o que que a gente faz? Pelo menos eu aqui. Onde o sol vai, eu vou com as plantas atrás. Tô tirando elas e passando para abrir, tô passando para onde o sol tá batendo. E é esse um dos cuidados que a gente tem que ter, né, para cultivar elas. É um trabalho satisfatório, mas é trabalhoso. Você fica tirando planta, carregando planta. E aí... Mas quando a gente vê elas assim, a gente fica muito satisfeito, né? Essa planta aqui, gente, olha, eu mudei ela. Dei um novo substrato. E com mudança de estação, ela queimou de frio, não de sol, olha. Tá vendo? As plantas, as folhas mais velhas queimaram. Mas olha, o miolo já tá lindo. Já tá sem... Já tá vindo limpinho, como vocês estão vendo aí, ó. Mas as folhas mais baixas queimaram e não é de sol. Pelo contrário, foi queimaduras de frio. Deu uns dias bem frios aqui e ela queimou. Aqui outra que fez a mesma coisa, olha. Queimou essas folhas de baixo, assim que eu troquei elas de substrato. Aqui tá a metálica polêmica, que não vai pra frente. Agora ela tá até bonita aqui, vamos ver o que vai acontecer com ela. Essa planta pra mim, ela é muito difícil de cultivar. Então nesse período, as minhas plantas estão aqui. E o que eu queria deixar hoje era isso, né? Falar sobre o cultivo das suculentas, que não é uma coisa tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês quiserem saber, tem um vídeo aí falando por que algumas pessoas não conseguem cultivar suculentas. Esse vídeo explica alguns dos motivos, das dificuldades que a gente tem com as suculentas. Aí se vocês quiserem, eu vou deixar aí no link da descrição. Aí vocês podem estar indo lá assistindo esse vídeo, porque ele explica. Nesse vídeo eu mostro como as dificuldades, né? Por que algumas pessoas têm mais dificuldade que outras de cultivar suculentas? Por que algumas pessoas conseguem e outras não conseguem cultivar? Porque tem gente que não consegue cultivar suculenta, né? Fala que não consegue. Então lá tá o vídeo, ele fala bem explicadinho o motivo disso acontecer, né? Por que algumas pessoas não conseguem. Então o vídeo de hoje foi esse. Se vocês gostaram, deixem seu joinha, curtam, compartilhem, comentem. Se inscrevam no canal, gente. Até o próximo vídeo.